Salve, irmãos, capaz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Renata. Moro na cidade de Capivari. Bom, meus irmãos, eu vou contar algo para vocês, que quando Deus falar para vocês, não faça algo, não faça. Porque se você fazer, você pode pagar um preço muito caro. Foi assim. Na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, eu estava em casa. Combinei de sair com a minha irmã. A gente ia na casa de uma amiga. Descemos, chegamos lá, ficamos conversando normal, cuidando das crianças dela, ajudando a olhar, conversando ali, numa tarde. E de repente, a minha irmã pegou e falou assim: bom, vamos, eu vou tirar foto, falou pra minha amiga. Vamos, você faz a maquiagem, você tira a sobrancelha, que eu vou tirar foto. Falou pra minha amiga fazer isso pra ela. E eu escutando, sentada, assim na cozinha, pensando: ai Deus, eu vou tirar minha sobrancelha também. E sabendo que eu não podia. Ai Deus, eu vou tirar minha sobrancelha, Senhor. Só um pouquinho, Deus. Sabe, gente? Só esse pouquinho, essa coisa que não tem nada a ver, é que tem a ver sim. E eu pensando ali, e o inimigo falando no meu ouvido: ai, mas você tem que tirar, pra você ficar mais bonita. Isso, gente, o Satanás, ele engana a gente. Ele quer fazer você pensar que você tem que tirar a sobrancelha pra ficar bonita, você tem que passar um batom pra ficar bonita. Ele não quer que a gente veja o natural de Deus. Ele quer torcer as coisas do Senhor. Então ele põe na mente sua que você não é bonita. Então não dê ouvido a Satanás. Quando Deus falar para você não fazer algo, não faça. Porque o preço é muito alto. E ali, meus irmãos, aí a minha irmã pegou e falou: vamos então fazer? Você tira a sobrancelha para mim primeiro. Falou para minha amiga, para nossa amiga. Aí eu peguei e falei assim: não, eu quero fazer primeiro. Aí a menina falou assim: então senta aqui, vamos tirar. Aí, meus irmãos, eu teimosa fui. Ela começou a tirar o primeiro pelinho, o segundo pelinho da sobrancelha, o terceiro pelo. Ah, mas na hora ali eu comecei a sentir um aperto no coração, uma vontade de chorar, sabe? Já estava chorando por dentro. Tipo, pensando: por que eu estou fazendo isso se eu sei que Deus não quer que eu faça isso? E Deus já tinha falado, meus irmãos, que não queria que eu fizesse isso, tirasse a sobrancelha. Quando ela tirou o terceiro pelinho, eu falei: Bruna, Deus não quer que eu tire. Eu tô teimando. Aí ela falou assim: então eu não vou tirar mais. Eu não quero pagar esse preço também junto. Aí ela falou: vá lá no quarto, fale com Deus, se ele deixa ou não. E eu, meus irmãos, ainda fui sabendo que Deus não quer. Fui tirar uma palavra. Cheguei no quarto, comecei a pedir perdão. Falei: perdão, Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Comecei a chorar por fora e por dentro, falando: Deus, me perdoe, Senhor, por que eu fui teimar? Eu só queria tirar um pouquinho, só queria arrumar um pouquinho, Deus. E o Senhor falando comigo: não, nem um pouquinho. E ali, meus irmãos, eu comecei a pedir perdão ao Senhor. E tirei uma palavra. Falei: Senhor, mesmo assim eu vou abrir uma palavra. Fale comigo. E abri uma palavra, meus irmãos. Caiu Juízes, capítulo 13, versículo 4, até o versículo 7. Do 4 ao 7. E eu comecei, sabe? Eu comecei a chorar por dentro, por fora. Porque eu sabia que se eu continuasse a tirar tudo, a sobrancelha, eu ia ter um preço muito caro. Deus ia me castigar.
sabendo que ele já tinha falado para mim não fazer isso. E eu comecei a chorar. Agora falando com vocês, até vontade de chorar, meus irmãos. Quando Deus falar para você, não faça aquilo, não faça. Não faça porque a gente sabe que se a gente fazer, a gente vai pagar um preço muito caro, porque Deus separou você, Ele não quer. Não quer que a gente se misture com esse tipo de coisa. E se for ver, a maioria das coisas é do mundo. A gente que é cristão tem que ser diferente. O Senhor fala que Ele não quer seus filhos fazendo isso. Seus servos. E ali, meus irmãos, eu comecei a ler a palavra. Juízes, capítulo 13, do 4 ao 7. Caiu assim. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aí, meus irmãos, Deus está falando aqui. Eu vou ler até o 5, mas até o 7. Eu vou ler até esse pedaço, mas até esse pedaço aqui é o que eu entendi já. Que fala assim, que Deus está falando assim, agora pois guarda-te, Ele quer que eu me guarde. Ele separou Ele quer que eu me guarde, Ele não quer que eu me contamine. Eu entendi assim, meus irmãos. Aqui fala assim, não bebas vinho ou bebida forte, quer dizer que Deus está falando, que é como se fosse um vinho. Quando a pessoa começa a beber, ela começa a pegar o vício de beber sem parar. Então a sobrancelha, se for ver, é um vício. Se eu tirar hoje, aí depois, no outro mês, na outra semana, eu vou querer tirar mais. É como se fosse um vício. E o Senhor falou que não quer que eu faça isso. Eu entendi isso, meus irmãos. Que se eu ficasse fazendo isso, ia ficar mais forte, ia ficar cada vez mais viciada nisso. Então eu entendi que essa bebida é como se fosse sobrancelha, é um vício. Se eu tiro uma vez, eu vou querer tirar sempre. E eu entendi que Deus não quer que eu faça isso. E eu comecei a chorar. Comecei a sentir que o Senhor estava triste comigo. Então, meus irmãos, quando Deus fala não faça isso, não faça, não insista. E depois, Deus falou assim, que eu fui consagrada desde o ventre da minha mãe. Ele não quer eu se misturando com esse tipo de coisa. Tem parte que fala assim, não passará navalha, cuja cabeça não passará navalha. Tipo, a minha sobrancelha eu entendi, que é como se fosse uma cabeça que tem cabelo. Perceba bem, quando as pessoas elas vão cortar o cabelo, elas passam aquilo, elas raspam. Então é a mesma coisa se fosse uma cabeça. É uns cabelinhos a sobrancelha da gente. Quando a gente passa, tira com a pinça, tira com a navalha. Tem gente que tira com a navalha, com o gilete. Você está raspando. E Deus falou, não passe. Cuja cabeça não passará navalha. Tipo, meus irmãos, eu entendi ali que Deus não quer. Eu fui separada, consagrada desde o ventre da minha mãe. Ele não quer que eu me misture essas coisas. Não só eu. Mas é isso na verdade, é com todos nós. Porque não é só eu que sou servo do Senhor. Todos que estão me ouvindo, eu creio que são servos do Senhor. E Deus, Ele fala que Ele não quer que os filhos dele se misturem com isso, se contaminem com isso. E eu senti Ele falar isso, meus irmãos. Quando Deus falar, não faça aquilo, não faça. Quando Ele falar para você, não passe maquiagem, não passe. Se Ele falar, não corte, não corte. E eu senti de deixar esse testemunho, esse pequeno testemunho para vocês. Tá bom? Então, eu senti no meu coração de deixar isso para vocês. E quando Deus falar para vocês não fazer isso, não faça, porque é o Senhor que está alertando, é o Espírito Santo de Deus que está tocando para não fazer.
porque o preço é muito alto, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus